contos mais ou menos reais. Um bom conto é aquele capaz de registrar com arte para o futuro os fatos passados e presentes, ou tão somente ficcionar para a satisfação de curiosidades. Assim, o trama sobressai-se, levando o ouvinte a participar e envolver-se no desenrolar do enredo, fazendo-se personagem para melhor usufruir da emoção. Autor de Lucas Barbosa. Gretchen. Todos a conheciam como Gretchen. Seu verdadeiro nome poderia ser qualquer um. Fiquei sabendo que era Cláudia. Todas as noites ela andava pelas ruas da cidade com seu caminhar apressado como se estivesse indo a algum lugar. Talvez esse fosse seu modo de atrair clientes com sua saia justa, uma peruca loira. Em outras noites estava com seus cabelos longos e com uma calça comprida. Tudo para chamar a atenção dos homens. Ela era uma mulher passada na idade e estava gorda, mas isso não a impedia de se achar sensual. Todas as noites, quando eu retornava do meu trabalho com meu carro, eu a via próximo à zona boêmia da cidade. Confesso que sempre tive a curiosidade de conversar com ela, saber de sua vida, mas para isso teria de criar coragem e de saber a hora certa de conversar. Deveria agir com muito cuidado, senão não entenderia o motivo. Naquela noite, a avistei na esquina, parei o carro e a convidei para entrar. Boa noite, querido. São R$50. Temos de combinar antes para não ter problema. Boa noite, Gretchen. Tudo bem? Perguntei. Ela ficou alegre quando viu que eu já a conhecia. Você já me conhece? Quando foi que te conheci? Não me lembro, perguntou. Conheço sim. Sempre te vejo pelas ruas, mas nunca ficamos. Só quero mesmo é te conhecer, saber de sua vida. Podemos falar sobre você? Falar? O que é isso? Você quer somente falar de mim? Tem certeza que não vai querer mais nada? Isso mesmo, gostaria de saber de sua vida, suas histórias, seus amores, se já amou alguém de verdade. E todas as vezes que nos encontrarmos, te pago R$50. Deve ser o tempo que leva para fazer esse dinheiro com seus clientes. Meu bem, R$50 eu faço em 1 hora de atendimento, mas está combinado. Mas tem certeza que não vai querer nada a mais mesmo? Marcamos para dali a 2 noites na saída da cidade. Ficou combinado que eu levaria somente um bloco de anotações, pois não aceitou gravar. Depois seria só digitar. As 2 noites passaram rápido e fui ao seu encontro na saída da cidade à beira da estrada. Boa noite, querido. Ainda vai querer saber de minha vida ou vai querer ir para o meu quarto? Perguntou a mulher. Podemos tomar uma cerveja antes em um botequim. O que você acha? Respondi. Você não é boiola não, é? Provocou a mulher. Não, não sou. Somente quero saber de você, de sua vida. Sou escritor, só isso. Tá bom então, o que você quer saber? Me fale de sua vida, suas histórias. Para começar, como é que veio parar nessa vida? Bom, eu fui criado com mais 12 irmãos em uma pequena cidade do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. Muito sofrimento, muita seca, pobreza e fome. Minha mãe sofria muito e eu tinha pena dela. De meu pai, não. Ele era um cachaceiro que só sabia fazer bobagem com as meninas que iam crescendo. E eu, como era a terceira, percebia tudo o que estava acontecendo e tratei de me cuidar. Como já estava com 14 anos, arrumei um homem e transei com ele. A partir desse dia, passei a transar com todos da região. Com os vaqueiros, os peões da fazenda, meus primos, eles me possuíam no curral, na vila, na pracinha da cidade. Então percebi que o que estava fazendo poderia dar dinheiro e passei a cobrar. Quando meu pai soube, ficou uma fera e me deu uma surra. Eu olhei para ele e falei: já me perdi e agora sou de todo mundo. Se quiser, tem de pagar. Quer? Agora imagina uma menina de 14 anos para 15 falando aquilo para o pai. Teve um dia que ele teve o descaramento de me perguntar quando eu estava cobrando. Naquele dia eu chorei de verdade, aquele canalha. Corri e contei para minha mãe que falou: também você virou puta, uma vagabunda, nunca vai arrumar um marido. Agora eu te pergunto, marido para quê? Passar a vida toda comendo mandioca com feijão todos os dias, farinha com carne de sol, e os homens só embuchando a gente, e as mulheres sem controle nenhum, só colocando os filhos no mundo, igual minhas irmãs. Uma tem 12 filhos, 7 meninos e 5 meninas. A outra tem 5, todas vivendo no norte de Minas, nunca saíram de lá. Meus irmãos, pelo que tenho notícias, viraram cachaceiro também, igual ao meu pai. 2 deles estão na penitenciária e os outros na miséria, e cheio de filhos e mulher para criar.
Quem está melhor de vida sou eu mesmo. Tenho meu quarto, coloco o dinheiro na poupança da Caixa para comprar roupa, sapatos e muito creme. Tenho de ficar bonita para os clientes. Um dia compro uma casa, arrumo um velho solitário e levo para morar comigo. Depois adoto uma criança, uma menina, e vou dar todo o amor que eu não tive a ela. Graças a Deus, nunca peguei barriga. Sinto até falta de filhos, mas colocar filhos no mundo para quê? Para sofrer tudo o que eu sofri? Depois de um breve intervalo, voltou a contar. Teve uma noite que uma madame parou um carrão na estrada e me chamou. Queria sair comigo, mas ela foi embora porque comecei a rir na cara dela. Ela era casada, vi uma aliança no dedo, depois nunca mais a vi. Mas fiquei imaginando como seria, mulher com mulher. Não ia dar certo, gosta de homem. Ia ficar faltando alguma coisa. Ela acelerou o carro e foi embora. Quer mesmo saber o que eu penso sobre os homens? Bem, os homens são muito engraçados. Alguns me pagam e não fazem nada. Outros querem que eu bata neles. Outros querem bater na gente, e nesse caso chamo o Nascimento, ele resolve. Nascimento é o sargento que comanda a ronda da noite da PM. Ele é meu amigo e até já ficamos algumas vezes e nem cobro. É gente boa. O maior problema da zona é a cachaça, continuou a falar. Os homens bebem demais e a dona da casa sempre manda a gente fazer eles beberem mais e mais. Depois é só confusão. Uma vez, eu ainda era novinha, tomei um porre com um homem que gostei, mas o cara gostou mais de outra menina e eu acabei bêbada e arrumei a maior confusão. Caí e bati a boca na quina da mesa e quebrei alguns dentes. Depois disso, nunca mais bebi, ainda mais por causa de homem. Deus me livre. Hoje em dia está difícil. A AIDS afastou muitos clientes. Eu sempre uso camisinha. Sem camisinha, nem pensar. Quando esta doença começou, fiquei preocupada. Sou do tempo que gonorreia é que era doença. Era só tomar uma injeção de penicilina e ficar sem comer carne de porco ou ovo por alguns dias e pronto. Agora com a AIDS não. Corri no posto de saúde e fiz todos os exames, até raspagem e coletagem fiz e graças a Deus não dei nada. Fiquei preocupada, pois poderia ter pego a doença de qualquer um, mas os exames não deram nada. Lá no posto de saúde pego camisinhas de graça e não preciso comprar. Depois vendo para os homens e ganho dinheiro a mais. Caminhoneiro só pego se estiver parado no posto de gasolina. Não fico viajando para lá e para cá. Outro dia um caminhoneiro mandou uma mulher pular do caminhão andando só porque ela não queria transar de graça com ele. Isso na subida da Serra da Farinha, aqui mesmo na Rio Bahia. Ele apontou uma arma e mandou ela pular. A coitada pulou e até hoje faz tratamento por causa dos machucados. Ninguém sabe quem é o motorista, aquele bandido. Quanto às travestis, tem muitas na zona. Se é triste para um pai ver uma filha na zona, imagina ver um filho. Tem a Zinha, que é a minha amiga, um negão que se veste de mulher, usa maquiagem, coloca vestido e peruca, mas quando vai ao banheiro faz xixi em pé, vê se pode. Ela tem até esse cliente certo, e há de quem falar o nome do homem, que é comerciante forte na cidade. Dizem que ele gosta muito dela e até banca suas despesas. Coisas de homem bicha. A dona da boate recebe uma parte do dinheiro das meninas além do aluguel dos quartos. As mulheres mais velhas exploram as mais novas que chegam do interior para se prostituírem. Depois, quando ficam velhas, fazem o mesmo com as outras que chegam. Hoje em dia, para ser puta, tem que ser maior de idade, senão a polícia fecha a casa. Mas tem certeza que não quer ficar comigo mesmo? Já é a terceira vez que vem no meu quarto, fico falando e você escutando. Gosto de falar, mas namorar é bem melhor. Realmente, era a terceira vez que ia ao quarto dela na zona e pagava os R$50. Nessas visitas, sempre via nos corredores da casa meninos e meninas brincando pelos corredores, em cima das camas, nos quartos, nos corredores próximos ao dela. Eram crianças na faixa dos 10 anos que sumiam quando anoitecia e começava um movimento na casa, e as mães iam se prostituir. Eram os verdadeiros filhos da puta. Quanto a transar com ela, seria muito difícil. Ela era uma mulher vaidosa. Seu perfume não cheirava, ele ardia em meu nariz, causando uma imensa dor de cabeça. Além disso, lá no nosso apartamento me esperando eu tinha Cristina, cheirosa, limpinha, que eu amava e que sabia que eu estava naquele momento em um quarto na Zona Boêmia falando com a Gretchen. Ela entendia, eu amava, não tinha espaço para traição, ainda mais com a Gretchen. Uma vez um homem disse que queria realizar uma fantasia erótica e fomos para meu quarto. Falou que pagaria mais para satisfazer seus desejos pessoais. Aceitei e fomos realizar suas fantasias.
O homem chegou em meu quarto e foi pegando minhas roupas, colocou uma peruca e ficou desfilando pelo quarto. Foi muito engraçado. Fiz força para não rir, mas ele estava se realizando e no final transamos muito. Outro pediu para bater nele. Bati e ele mandou bater com mais força. Bate, meu amor, bate, pediu o homem, bate com mais força. Fiquei com medo do homem apelar. Que nada. Ele gostou e mandou bater mais, e gostou tanto que voltou várias vezes. Arrumei uma vara de marmelo e batia com força nas pernas, nas costas, e ele querendo mais. A cena era chocante, ele apanhando e pedindo mais. Até que foi divertido. Pagando bem, que mal tem. Já que gostava de apanhar, eu batia. A transa mais estranha começou em uma tarde, quando eu estava na pracinha da cidade tomando um sorvete. Estava toda arrumada com um short bem curto quando sou paquerada por um cara. Fingi que não era comigo, me fiz de difícil, mas acabei conversando com ele. E aí, tudo bem? Perguntou o homem. Tudo, respondi. Você está sozinha? Sim, só tomando um sorvete. A partir daí, a conversa se prolongou e eu fiquei maravilhada com aquele homem. Passamos a tarde juntos e de noite fomos para meu quarto e transamos a noite toda. Pensei até em não cobrar, mas estava com o aluguel atrasado e cobrei mais barato. O cara voltou na semana seguinte e na outra também. Acabei gostando dele e nos tornamos amantes. Mas eu nem sabia o nome dele. Um dia perguntei e ele falou que era Paulo, depois que seria Pedro. Mas é Pedro ou Paulo? Perguntei. Ele respondeu, Pedro Paulo. Deixei pra lá, afinal, era só um cliente e de sua vida não deveria saber de nada. Apesar de pecadora, sempre fui temente a Deus. Sempre vou na missa de domingo na igreja do bairro para pedir perdão pelos meus pecados. Isso me faz bem. Sei que peco muito e por isso tenho a graça de Deus e seu perdão. Naquele domingo me arrumei toda e quem me visse não falava que eu era uma puta. Rezei o terço antes da missa e fiquei aguardando a celebração. Foi quando entrou o padre para dar início à missa e levei um susto. Não é que era o Pedro, o Paulo ou Pedro Paulo? Me deu uma tremedeira. Ele não me viu e tratei de não ser vista por ele e nem comungar fui. Deu uma vontade danada de ir lá e falar algumas verdades, mas não fui. Fiquei somente olhando aquele homem bonito que sempre ficava comigo e agora estava ali celebrando uma missa. Então pensei, ele é um homem igual a qualquer outro e não havia mentido, somente não falou a verdade. Não havia contado que era um padre. Saí da igreja e fui para casa trocar de roupa e cair na vida. Por volta das 11 horas da noite, já na rua, ele apareceu. Onde você estava? Estava te procurando, disse um homem sem saber que havia sido descoberto. Olhei para ele, peguei na sua mão e pedi a bênção. Sua bênção, padre. O homem ficou vermelho, não sabia o que fazer. Ficou um tempo me olhando, pensando, nada disse. Simplesmente foi embora, nunca mais o vi. Transar com um padre sem saber é uma coisa, mas sabendo que é um padre é pecado. Crê em Deus Pai. Eu ouvia suas histórias, seus casos e sabia que não eram inventados. Sabia que eram as verdades da difícil vida fácil. E ela era uma mulher de muitas histórias sofridas com amor à vida e temência a Deus. Ela sabia que o que fazia era pecado, mas fazia por necessidade. Eu tentava compreender como poderia ser feliz e sorrindo o tempo todo, estando todas as noites com vários homens. Apanhava, sofria calada a sua dor. Era uma vida solitária que a privava de amizade sincera. Era uma mulher como a maioria das mulheres da vida e sofria com isso. Não era uma opção de vida. A situação lhe fora imposta. Nos encontros que tivemos, sempre insistia em ficar comigo. Para ela poderia ser até natural, mas para mim seria impossível. Ela era uma mulher especial, tinha uma bagagem de vida muito grande e fazia disso sua força. E tinha certeza que dali a alguns anos arrumaria um homem e teria seu companheiro. Adotaria uma criança e seriam felizes. No último encontro que tivemos, fiz a última pergunta. Quantos anos você tem? Ela pensou e desconversou. Isso depende. Eu me sinto com 20 anos. Eu sou da época em que se viajavam com tropas de cavalo pelo Vale do Jequitinhonha. Era muita seca, fome, miséria. Nunca me arrependi do que fiz ou faço. Encaro como uma profissão e sei que Deus há de me perdoar. Quanto à minha idade, deixa pra lá, já vivi muito, já sofri demais e procuro não ficar lembrando disso. Não importa, vamos deixar assim. Tenho a idade de quem já viveu muito.
Uma coisa ficou clara para mim. Todas as vezes que conversamos, seu semblante transmitia tristeza e muito sofrimento por tudo que passou e que sabia que iria passar. Gretchen era uma mulher impressionante apesar de tudo. Ela tinha uma maneira especial de levar a vida, de levar a sua vida, a difícil vida fácil. Autor de Lucas Barbosa.